Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Darirá, darirá, darirá. Que pensas priesu o mia cor, lumillas en la brusto, quien me exentas de lumigantan mian penson kai mian corpon mi shainas flirti, pensanta priesu mi sentas paz. Quien mi pripensas Christon l'animo, parfumillas per dolcema vibratsi. Miai pensoi transformillas cae gioie, mi constatas que el la fondo de mi ec crescas e caperas, nova sento diferença pura, que o min plenas, min levigas, que o transcendas tuta in la limigo. Cae la tuta mondo estas gioiezzo, plena el coloroi kiel sun maten. Ja mi prescau crias pro felicezzo, la rideto ne procrastas sian ven. Cum la penso en Jesus, ne estas la
queridos amigos, sejam todos bem-vindos à comemoração do 25º aniversário do Centro Espírita Joana de Ângeles de Ilhéus. É com alegria que os recebemos em nossa casa, ora ampliada por essa plataforma virtual. Damos início ao evento rogando a Deus nos ilumine na compreensão dos temas propostos e rogamos sua misericórdia para o nosso planeta que vem enfrentando desafios difíceis e dolorosos, pois que saibamos vencê-los, respaldados no Evangelho de Jesus, com solidariedade, justiça e humanidade. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Bom, nesse evento, nós contamos com a participação de 2 expositores de Salvador, André Luiz Peixinho e Cláudia Amorim, a quem agradecemos e deixamos o nosso abraço fraterno. Agradecemos também ao ICEI, Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, que nos oferece gentilmente seu canal para esta apresentação. O roteiro se seguirá da seguinte forma. Inicialmente, ouviremos o soneto Matéria Cósmica, de Augusto dos Anjos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, musicalizado, que introduzirá a palestra de André Luiz Peixinho. Em seguida, ouviremos o poema Falando com Deus, por Braulio Bessa, à guisa de introdução da palestra de Cláudio Amorim. Cada palestrante terá o tempo de até 50 minutos para desenvolver seu tema. Em seu 25º aniversário, o Joana propõe como tema central Toda Vida é Divina, posto que, como bem acerta o apóstolo Paulo, em Deus nos movemos e existimos. André Luiz Peixinho deverá nos conduzir na reflexão do subtema Deus e o Universo, e Cláudio Amorim deverá nos orientar na reflexão do tema Providência Divina e Responsabilidade Humana. Esses subtemas nos sugerem uma partida de um universo infinito, incognoscível, transcendente, onde a vida pulsa nas mais diversas manifestações para finalmente aterrissar no pequeno planeta Terra, onde os humanos vivem seus dramas, suas contradições e reina sobre as outras formas de vida, ainda que, como agora, desafiados por um simples micro-organismo. Enquanto alguns homens menoscabam e agridem as vidas que não lhes espelham, ou que representam barreiras para mais acumulação de capital, outros se expõem à própria morte em defesa da vida. Numa sociedade incapaz de resolver seu mais grave problema humanitário e de justiça, a desigualdade, dramaticamente exposta durante esta pandemia, há que se perguntar, ainda que possamos não ter respostas mais objetivas, até onde se pode invocar Deus na condução do mundo que os homens constroem utilizando-se de seu livre-arbítrio imaculado pela impiedade. A todos uma boa aprendizagem, o que se viabiliza com atenção, reflexão, boa vontade, senso crítico e inspiração. Matéria cósmica,
a energia potencial que dá vida aos elementos, vaze de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo o ignoto, o éter divino, onde Deus grava a história do destino dos seus feitos de amor, no amor imersos. Livro onde o Criador inimitável grava com pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos, seus poemas de seres e universos. Caros companheiros ideal do Centro Espírita Joana de Ângeles em Ilhéus, internautas, todos aqueles que acompanham o canal do Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, nossas melhores saudações, nossas melhores vibrações, para que esta noite seja um momento de profunda reflexão sobre a vida, o cosmos e a nossa união com Deus, que é o objetivo maior do nosso existir. É uma data que merece referência, porque no calendário humano significa mais um ano de atividades desta instituição. E nós podemos imaginar, de um lado, quantas almas foram consoladas, quantas pessoas foram socorridas nas suas necessidades materiais e espirituais, quantos esclarecimentos apareceram na vida de quem estudou, nas palestras, e tudo isso é um significativo trabalho interexistencial que devemos, de alguma sorte, emular, entusiasmar, para que ele prossiga, né? E, desta forma, estarmos coletivamente construindo uma psicosfera de elevação, uma psicosfera de espiritualidade, uma vivência cada vez mais rica e mais plena das nossas potencialidades como espírito que somos. Nós vamos tentar conversar um pouco, num certo clima intimista, coloquial, sobre duas vertentes, digamos assim, do cosmos. Aquela que trata da causa primária e aquela que se refere à criação e suas relações com a causa primária. Deus e o universo. Iniciando pela causa primária, como nos diz o Livro dos Espíritos na sua pergunta número 1, nós podemos lembrar de saída que a concepção de Deus e as relações que estabelecemos com Ele dependem fundamentalmente daquilo que é chamado o nosso estágio evolutivo da consciência. Como bem lembra o grande discípulo de Kardec, Leon Denis, a depender da faculdade que nós usamos, que é função desse nível de evolução,
então teremos concepções de Deus as mais variadas. É assim que quando nós vivemos a consciência corporal, bem sensorial, bem centrada na matéria, e pura e simplesmente ela dominando todo o nosso universo do conhecimento, nós tendemos a ver esta causa primária multiplicada em várias formas de existir, minerais, vegetais, animais, daí a litolatria, a fitolatria, a zoolatria, e Deus então aparece como forças múltiplas do universo. Daí, naturalmente, nascemos para uma vivência compreensiva dele como sendo múltiplo. O politeísmo aparece. Mas, aos poucos, ao longo da história da civilização, nós fomos construindo outras possibilidades de entendimento. A nossa razão se desenvolveu, o intelecto aprendeu a fazer fenômenos mentais lógicos, a construir pensamentos coerentes, e aí nós resolvemos essa problemática da compreensão de Deus de outra maneira, bem diversa das faculdades sensoriais. Criamos, então, um Deus único, de várias maneiras de se apresentar, mas único, portanto, saímos do politeísmo para o monoteísmo. E separamos da criação os seres que estamos em análise dessas possibilidades das virtudes, ou melhor, dos atributos de Deus. É assim que nascem as várias concepções monoteístas, desde o Antigo Egito, que começou a estruturar um Deus único, Atom, depois passando pelo povo judaico, que construiu a ideia de Yahvé. O próprio Evangelho nos traz, em princípio, o Deus Pai, que nós conhecemos da tradição cristã, dos primeiros tempos da vida aqui dos apóstolos e dos ensinos de Jesus. Mais adiante, diz Leon Denis, quando sofistica-se o intelecto, refina-se a razão e ela é iluminada de alguma forma por uns certos lampejos de revelação, ele compreende que Deus tem aspectos diferenciados. E para traduzir isso na linguagem do pensamento, constrói-se uma ideia do Deus uno e trino, em várias culturas, traduzidas às vezes como a Trindade, a Trindade indiana, Brahman, Vishnu e Shiva, a Trindade egípcia, Horus, Osíris e Ísis, a própria Trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, essas formas de representar na linguagem, elas são extremamente reducionistas, não dizem da ideia original do que é o uno e o trino, não dizem, não conseguem dizer. Mas é assim que a razão esclarecida nos traz a ideia de Deus. A posteriori, diz ainda o nosso orientador, Leon Denis, aparece, então, uma novidade que é a capacidade de fazer sínteses, de gerar intuições, e as faculdades de percepção se alteram agora em relação à causa do universo. Nesse caso, então, passamos a fazer aquilo que se chama o monismo do espírito, a identidade, de certa forma, entre a criatura e o próprio Criador. Não que sejam o mesmo, mas dá uma ideia de totalidade que se faz diversidade e, portanto, se cria o seu uno, Deus transcendente, e o seu verso, que é Deus imanente ou a própria criação. Ora, nós podemos já daí derivar algo muito importante. Em primeiro lugar, a história da civilização humana é uma história da procura do transcendente, da procura de Deus. Não há civilizações, enquanto massas populares e elites intelectualizadas, que não pensem em Deus. Existem pessoas que, em certos momentos da vida, podem ser agnósticas, ateias, mas nós não encontramos na história civilizações que neguem a possibilidade de uma causa primária, de uma
construção inteligente do próprio universo. Isso não acontece. Então, temos em nós próprios, como diz o Livro dos Espíritos, esta marca do divino que independe do estágio evolutivo que nos encontramos. A marca independe. Mas a manifestação, sua compreensão e a sua maneira de descrever, evidentemente, não pode ser igual, pois estamos em aprimoramentos sucessivos e continuados. Então, nós damos como uma realidade a existência de Deus. Talvez o termo seja inadequado, a existência. Por que isso? Porque a palavra existência, ela está marcada pela noção de aparecer e desaparecer. Nós dizemos, então, que Deus é o ser supremo, e, na medida em que ele ultrapassa essa condição ontológica pura e simples de existência. Nossos corpos existem, as coisas que passam no tempo e espaço existem, mas Deus simplesmente está além do tempo e do espaço, da impermanência e, portanto, da ordem da existência, tal como nós descrevemos filosoficamente. Então, é este Deus que nos aparece em primeiro lugar hoje na concepção espírita. Verificamos que a tentativa de percebê-lo, do ponto de vista do intelecto, gera algumas compreensões em termos de atributos. E aí nós dizemos que nós fazemos Deus à nossa imagem e semelhança. O contrário do que está escrito em textos sagrados. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. A gente não percebe assim, porque a nossa capacidade é ainda muito pequena. Como diz o Livro dos Espíritos, existe uma espécie de limitação por faltar-nos o sentido adequado para sabermos da natureza divina. Mas nós dizemos também que o nosso processo evolutivo nos leva a pensar que esta faculdade está em desenvolvimento. E isto pode ser visto, como eu mencionei anteriormente, lembrando que saímos do sensório para o intelecto puro e simples, depois para a razão iluminada, depois para a intuição. O que virá depois da intuição? Ela que já é tão rara nos nossos arraiais do cotidiano. O que virá depois? Há escritos que já mencionam outras faculdades de percepção. E essas faculdades nos levarão a um estágio, dizem esses estudos, em que saberemos compreender que Deus e nós somos uma única realidade. Aliás, Deus é a única realidade. Nós estamos nele, e como bem lembra Paulo, o apóstolo da gentilidade, em Deus estamos, Deus somos, em Deus nos movemos. Ora, mas para o cotidiano, para a experiência diária, todos nós gostaríamos de ter uma visão, uma concepção do divino o mais aproximada possível. E é isto que Allan Kardec faz no seu tempo, mostrando alguns dos aspectos que podem ser lembrados como divinos. Em primeiro lugar, ele não é uma causa qualquer. Ele é uma causa incausada. Lembra o velho filósofo Aristóteles, no sentido de que ele dizia que deveria haver um primeiro motor imóvel que a tudo moveria. Aqui, esse argumento chamado causal, para demonstrar a existência de Deus, ou melhor, o ser que ele é, agora parte dessa ideia. Nós não podemos remontar indefinidamente uma causa a uma causa anterior. Há que ter, pelos limites da própria razão, uma causa primária, uma causa incausada. É essa que nós chamamos de Deus. Isso é fruto do nosso pensamento, do nosso intelecto trabalhando. Mas essa causa deve ter algumas propriedades, algumas características. E pelo olhar do universo e da própria pessoa, concluímos que se somos inteligentes, ele é a inteligência suprema. Daí nós dizemos, mais uma vez, que a partir de nós é que construímos a ideia de Deus. Ele deve ser a inteligência suprema. Se nós tomarmos o contexto histórico em que o Livro dos Espíritos foi escrito, há de se compreender porque dizemos que ele é inteligência suprema.
O supremo é claro, porque tinha que ser a perfeição, o absoluto, o pleno, senão não seria Deus. Nós poderíamos imaginar, como diz Kardec, um Deus que fosse supremo, um ser que fosse mais do que um que não fosse tão pleno como essa noção poderia se apresentar. Pois bem, essa ideia básica de supremo está resolvida. Mas por que inteligência? Por causa da época. A época estava se vivendo o período do chamado iluminismo e suas influências, que gerou a Revolução Francesa, gerou a cultura da validação de tudo pela razão, e é claro que Deus deveria ser um ser supremo em termos de razão. Por isso, inteligência. Mas nem todos compreenderão dessa forma, porque perceberão que existem outros caminhos de percepção do divino. E encontramos já no Evangelho, que pretendemos, como espíritas, reviver na prática cotidiana, a ideia de que Deus é o supremo amor. Né? Deus é puro amor. Ora, amor não é inteligência no sentido mais comum, mais corriqueiro da palavra. Então, nós poderíamos dizer que Deus é o amor supremo. Vejam que uma é inteligência, outra é sentimento. E isso vai reforçado ainda quando nós estudamos um pouquinho o texto das bem-aventuranças e lá encontramos uma expressão de Jesus dizendo que os puros de coração verão a Deus. Ora, ele não disse os mais inteligentes, os doutos, ele falou em puros de coração. E o coração, já naquela época, simbolizava o sentimento. Então, nós derivamos dessa expressão, em primeiro lugar, que o sentimento é uma via de acesso ao divino. Por outro lado, nós chegamos à conclusão que, para que ela seja uma via adequada, é necessário que a gente desenvolva as qualidades da pureza de coração, que é a superação dos sentimentos mais básicos, mais primitivos, mais egocentrados da vida e da natureza. Então, Deus é amor, Deus é inteligência. Mas nós encontramos uma outra expressão que é diferente dessas aí. Aparece em alguns textos a ideia de que é fundamental o belo existir. Então, alguns raros personagens na história da civilização concluíram que sem o belo não haveria perfeição. Então, Deus é a suprema beleza. Já ampliamos o nosso modo de compreendê-lo. Mas somente essas qualidades não dariam conta dos atributos conforme a nossa capacidade. Nós teremos que entender que Deus não pode ser injusto, que ele deve ser mau, que deve ser com características de medo, de raiva, nada disso estaria em Deus. Então, nós dizemos que Deus é o justo em termos de superlativos, ele é a bondade em termos absolutos, e por aí vai. Construção nossa agora no campo da ética, no campo da moral. Então, Deus deve compreender tudo isso em suas atribuições, ou melhor, em suas qualidades, em seus atributos. Mas quando nós tivermos feito a imensa lista de atributos que colocamos em Deus, verificaremos algo interessante. É que esta maneira de fazer é uma maneira predicativa classificatória. Leia-se, é o nosso jeito de perceber, porque Deus deve transcender a tudo isso. Então, nós diremos que ele é a pura transcendência. É aquilo que é a gênese e a destinação de todos nós. Como alguns poetas dizem, o zênite e o nadir do cosmos, né? Em suma, o ponto máximo e o ponto mínimo do universo. Essa é a primeira grande tarefa nossa, de fazer com que Deus se torne reconhecível pelas nossas próprias capacidades. E aí, é claro que fica muito nítida que o sujeito que pensa, o sujeito que sente, o sujeito que vive a estesia ou procura a característica moral, tudo isso ele está projetando em Deus as suas
qualidade, só que em nível bem primário. Se nós perguntássemos uma pedra de gelo no oceano, que é Deus, provavelmente ela diria que é um iceberg. Né? Se nós perguntássemos e pudessem responder a uma planta, que é Deus, provavelmente ele escolheria uma planta gigante, e assim sucessivamente. Os animais fariam a mesma coisa. Nós, seres humanos, porque temos esta capacidade de pensar, de sentir, de viver a estesia, de ter compromissos com a moralidade, nós pensamos Deus dessa maneira. Mas eu me recordo de que há algo que vai além disso, e de todas essas questões. E me recordo isso trazendo para vocês, como lembrança, uma lenda oriental. A lenda oriental diz o seguinte: um discípulo procurou o mestre e perguntou: Deus existe? E o mestre disse não. Ele estranhou, né? Porque era corrente, voz corrente, que Deus existia. E ele então fez a segunda pergunta: então Deus não existe? Ele respondeu: também não. Ora, isso é um paradoxo no Ocidente. Como é que Deus ou existe ou não existe? Ele diz que nenhuma das duas condições preenchia o que era Deus. O discípulo, que era muito atilado do ponto de vista de intelecto, então perguntou: então Deus simultaneamente nem existe, nem não existe? O mestre disse: também não. Ele aí voltou à carga, dizendo: então Deus existe e não existe simultaneamente, rompendo com toda a lógica do Ocidente. Ele disse: também não. E os discípulos ficaram inquietos, o discípulo ficou em inquietude, e lá para as tantas ele disse: compreendi. Vocês, claro, não devem ter compreendido. É que por uma outra via o conhecimento chegava. Alguns dizem que é a via do silêncio. Quando cala o pensamento, existe uma instância superior que lhe permite perceber aquilo que está além das palavras e dos próprios pensamentos. O que nós podemos extrair disso é: a existência não é uma categoria, quando compreendida dentro do tempo, portanto, passagem, transitoriedade, não é uma categoria do divino. Deus não é impermanente. Então, simplesmente, Deus é. Verbo ser e não verbo existir, como tradicionalmente se faz. Vejam a complexidade que filosoficamente poderíamos chegar. Mas aí entra um aspecto básico. Sim, e nós? E o universo que nós conhecemos, esse universo físico? Como é que ele surge, qual é o interesse ou a finalidade dele? Começamos lembrando que a tese espírita ela é centrada no espírito, e Deus cria o princípio inteligente do universo. Primeira grande criação. Esse princípio inteligente do universo, portanto, não é algo material ainda, constrói as entidades espirituais, os espíritos enquanto individualidades, que vão gerar as formas materiais que torna possível a criação estar como ela está. Por que dizemos isso? Porque normalmente nós pensamos que Deus criou diretamente todo o universo. Não parece ser essa tese, embora haja algum grau de controvérsia sobre isso, né? Mas, de alguma sorte, nós precisamos recordar que é o espírito o substrato do universo. O princípio inteligente é aquele que vai se manifestar no universo, né? Não precisa ser diretamente a transcendência divina. Por que dizemos isso? Porque estamos tão arraigados na consciência material, fruto da nossa imersão na corporeidade, que não damos valor ao que nós somos, e sim a como existimos. Nós não temos consciência de que somos espíritos, nós temos intelecto sobre isso, mas não é aquilo que nós chamamos de vivência, a semelhança de uma vivência visceral que nós temos sobre o nosso corpo. Se perguntarmos aos espíritas, aos espiritualistas, vão dizer: somos espíritos. Mas eu digo: e o que é isto? Você se percebe como tal? Você reage no mundo como tal? De forma alguma. Somos espíritos, mas agimos e nos comportamos como se fôssemos matéria
portanto, dentro do espaço e do tempo tradicionais. Ora, isso nos remete a uma frase que é muito significativa para o nosso entendimento. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, passageira. Um dia não estaremos mais humanos, estaremos em outro estágio, como já estivemos, pela lei da evolução, em situações mais primárias, animais, vegetais, minerais, intelectualizando estas formas que são criações do processo evolutivo. Então, a criação, ela é de espíritos, e se destruirmos o mundo físico, o mundo dos espíritos continuará intocável, porque ele não está submetido às leis da física tradicional. Mesmo quando nós estudamos a criação como espíritas, não nos apercebemos que estamos simultaneamente em 3 dimensões, se o termo for adequado, pode ser um ou outro. A dimensão corporal, física, imersos no tempo, no espaço, na matéria, na impermanência, na transitoriedade. A dimensão perispiritual, que também tem características de mutação, de transformismo. É só estudarmos a literatura mediúnica e vamos encontrar várias camadas existenciais que o perispírito vivencia. Por exemplo, tomando a obra Nosso Lar, vocês vão encontrar um momento em que André Luiz dorme e sonha, e vai ver a mãe em outro nível de consciência, em outro estágio de cosmos espiritual ou erraticidade. E se ele dorme, algo fica em algum lugar. É ainda a linguagem temporoespacial, mas ele vai ver a mãe em outra dimensão. Nós vemos que existem gradações, mesmo no mundo do perispírito, que é muito mais complexo do que normalmente a gente fala, né? Porque ele tem várias camadas essenciais. Já se descreve uma parte espiritual próxima a nós, que alguns chamam de astral, outros falam de uma parte mental, né, que gera a compreensão dessa camada espiritual modeladora do corpo físico. Outros falam já de uma dimensão causal que modela o mental. E por aí vai. Em suma, o que nós vemos do mundo espiritual através das vias mediúnicas, normalmente é o mundo espiritual mais próximo do físico. Mas isso não dá conta ainda da realidade do espírito. Nem todas as camadas juntas, perispirituais, dizem do que é viver em espírito, como espírito. Esse ser chamado Eviterno, originário de Deus e agora é imortal. Então, vejam como o universo espírita é muito vasto, muito amplo, muito rico, e tem possibilidades imensas de manifestação da potência do espírito que nós estamos vivenciando na atualidade. Portanto, insistimos, somos espíritos, criação divina e estamos humanos. Mas há de se perguntar de imediato, muito bem, e para que esta criação? Qual é a finalidade última dessa criação? Nós começamos lembrando que o eixo estruturante do pensamento espírita é a ideia de evolução, de espírito em evolução. Evolução significa, em linguagem mais atual, contemporânea, o processo de manifestar toda a potência que nós já somos originalmente. Isso nos remete a uma necessidade básica de pensarmos o seguinte: nós somos divinos no sentido de Gênese. Portanto, nós temos a marca da perfeição divina no ato criador. E é isto que nós não reconhecemos no estágio humano. Por quê? Porque a nossa consciência não é da nossa Gênese. A nossa consciência é do estado atual de manifestação. Então, somos divinamente criados, perfeitos em termos de potência, e precisamos, esta é a saga evolutiva, manifestar a perfeição divina, que é da nossa natureza essencial, na ordem da existência que nós vamos criando. É claro que temos, então, uma grande ascese, lembrando a frase que está no Livro dos Espíritos, que a natureza tudo se encadeia, do átomo, matéria, ao arcanjo, espírito, que começou átomo. Quer dizer, a sua primeira manifestação foi organizando a matéria.
construindo as formas atômicas, desde o hidrogênio ao urânio, os transurânicos, depois a energia, que vai dar a vida, né? Depois o pensamento, que vai dar a vida humana pensante, e o sentimento, que dá essas características psicológicas ao estágio humano. Mas tem muito mais além disso, até chegarmos, aí sim, à finalidade última da criação, que é sermos os vivenciadores do deleite cósmico, bem-aventurados como espíritos puros, a sabedoria em plenitude. Nós encontramos algum relance dessas ideias, lendo o livro A Caminho da Luz, onde cita Emmanuel, que sabe que existe uma comunidade de espíritos puros, são chamados por Kardec os ministros de Deus, fazem a sua vontade, já não vivem no carreiro da livre escolha, pura e simplesmente porque já sabem. Quem escolhe é porque tem dúvidas sobre o que é a primazia de alguma coisa, então vai fazer seus testes. Já chegaram a esse estágio de plenitude. Essa comunidade é a responsável pela criação cósmica que nós conhecemos e o próprio planeta Terra. Então, vejam que a finalidade da existência propriamente dita, que é a existência, é manifestar o ser que nós já somos até chegarmos à plenitude, que é pura felicidade, né? Como eu mencionei, digamos assim, o pleno manifestar-se, que é bem-aventurança. Então, estamos nessa caminhada, estamos nesse processo e a criação dirige-se para isso. Mas verifica-se o seguinte: qual é a relação, se pergunta, entre nós e Deus? Aí, claramente, mais uma vez, depende da concepção que nós temos, do estágio em que nós nos encontramos, né? Lembrem-se, por exemplo, que Yahvé era temido, era um Deus que chegava ao ponto de impor a alguém a necessidade de destruir seu próprio filho, embora assustasse na última hora. Mas era, disse assim, uma fé um tanto quanto sofrida, doída, né? É um Deus que faz justiça, mas é uma justiça sem misericórdia, é uma justiça que termina gerando na lei de Moisés a noção de olho por olho, dente por dente. Jesus chega e coloca um senso de paternidade. Ora, o paternal é lei, mas é amorosidade, né? E aí vai se transformando o modo como nós percebemos Deus e as suas próprias relações. Mas quando ele vai falar à mulher samaritana, ele diz que Deus é espírito e verdade, e é nesse sentido que ele deve ser adorado. Ora, espírito e verdade transcende a qualquer ideia antropomórfica, como a do Deus Pai, da deusa Mãe, dos deuses de um modo geral. É algo muito mais transcendental que a nossa consciência atual ainda não se apercebe. Ora, nossas relações com o divino, do universo com Deus, também variam, portanto, conforme a concepção que nós temos de Deus e as faculdades que nós utilizamos para perceber isso. Vejam que quando Kardec começa os seus estudos, ele vai dizer, em princípio, que Deus é a causa e o universo é efeito, baseado num axioma dominante à época, que era todo efeito tem uma causa, e o efeito tem propriedades decorrentes da própria causa. Com esse ar, o efeito é inteligente, a causa necessariamente teria que ser inteligente. Ele coloca desse jeito, mas de uma certa forma, para se proteger de uma noção primária que corria à época, que era reunir todos os seres e isso gerar Deus, no caso o panteísmo, ele diz que Deus é como o pintor e o quadro, né? O pintor está no quadro enquanto aptidão, enquanto atitude criadora, mas Deus não se confundiria com a própria criação. Esse é o trabalho inicial. Mas quando ele já chega no fim da sua carreira de construção do pensamento espírita, na codificação, ele recebe uma comunicação espiritual já um pouco diferente dessa maneira de ver dualista, que é o intelecto ainda funcionando com bastante nitidez. Que o espírito que se manifesta diz para ele que nós estamos imersos em Deus,
como os peixes estão no oceano. Já não é exatamente a figura do quadro, né, e a presença do Criador. Agora você está imerso em Deus, você faz parte do divino, só que a sua consciência autorrestrita, separatista, que teve seus primórdios na simplicidade e ignorância, não percebe isso dessa forma. Então, nós vivemos ainda um canal, tendo entre nós e Deus, uma espécie de canal de comunicação em que nós nos pensamos como sendo algo diferente dele. Se a gente aprofundar essas análises e estudar mais alguns textos espíritas, vamos verificar que nós estamos realmente como diferenciação do divino, não da totalidade divina, mas do divino enquanto espíritos. Nós somos o hausto divino, disse André Luiz, na sua obra Evolução em Dois Mundos. Somos manifestação desse hausto divino. E estamos nesse clima, nesse plasma divino. Em suma, nós somos, ao mesmo tempo, a criação, mas parte do divino, que nós chamamos de imanência. Faz uma diferença conceber-se assim e sentir-se assim? Muita diferença. Isso nos levará àquela compreensão que Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Não é que Deus e Jesus são exatamente a mesma coisa. Não, o Deus é o absoluto, como alguém diz em filosofia, o tudo um no Deus. Agora, em Deus está a própria criação, ela não está separada de Deus. Mas a nossa consciência do divino nos separa dele. Em suma, a nossa falta de competência na percepção é que nos leva a pensar que há Deus e há eu. E dessa concepção é que nascem as nossas atitudes, chamadas atitudes relativas à lei da adoração. Né? Vejam como nós procedemos. E temos um veículo para nos manifestar, a oração. E como é que nós fazemos a oração? Seguindo os passos evolutivos. Primeiro pedir e obtereis. Muito bem, mas qual o pedido? A lei funciona, Deus, de certa forma, é expressado como a grande lei, e se a gente pede, obtém. Em outras palavras, é uma lei de sintonia que faz com que as coisas aconteçam com a gente. Mas a gente vai usar os nossos instrumentos tradicionais. Nós pedimos aquilo que nos interessa. E o que é que nos interessa na consciência corporal? Estar vivo. Então, nós pensamos um Deus que cuide dos nossos problemas físicos, financeiros, um Deus que garanta a sobrevida o máximo possível, com saúde, claro. Tudo isso, tudo centrado na vida corporal. É assim que a maioria das pessoas fazem. E se isto está se tornando inviável, nós apelamos para o chamado milagre. É uma consciência de uma época evolutiva, consciência mítico-mágica. O que é o milagre? Existe uma lei e ela vai ser transgredida, vai abrir uma exceção por nossa causa. Né? Algo que não é possível na compreensão humana passa a ser possível, porque agora Deus está agindo em nosso benefício. Não sei se vocês podem concluir da mesma forma como eu percebo, mas eu acho que isso é querer que Deus seja transgressor da própria lei que ele cria, e, além disso, seja aquela figura que dá preferência aos seus próprios filhos, nos casos, aqueles que oram de um certo jeito, de uma certa atitude. Ora, essa é uma crença bem primária ainda, evidentemente. Né? Além do mais, o que nós pedimos é exatamente aquilo ligado à impermanência e nunca à plenitude e à totalidade. Às vezes nós vamos fazer barganha, né? Prometer algo para ele. Olha, se vier isso para mim, eu procederei assim. Como somos negociantes no mundo terreno comum. Mas chegaremos a um estágio que lembra a figura de Francisco de Assis, quando escreve o Cântico das Criaturas. O estágio mais avançado da relação, no caso, ainda que dualista, é o louvor. Né? Louvar a vida, louvar os acontecimentos. Não é um estágio que pede e obedece, até porque
a gente já sabe que ele já sabe. Se ele é onipotente, onipresente e onisciente, como se diz normalmente, ele já sabe. Então, o pedido nosso alterará? Dizemos nós, não. A lei não será alterada, mas a pessoa que pede se altera ao pedir. E é isso que permite que algumas benesses aconteçam nas suas vidas. É porque ela se predispõe a receber o que viria e já vem de qualquer maneira. É como alguém citava a questão da água. Alguém pede aí água, mas o seu recipiente está emborcado, não capta água. Ora, inverte o recipiente, no caso a mente, a sintonia. A água, então, que já estava vindo, agora é captada por aquela pessoa nessa circunstância. Essa é uma metáfora, uma analogia que nos permite compreender o papel da oração nessa circunstância. Mas quando a gente louva, já não há mais necessidade de pedidos. Simplesmente nós usamos uma única frase: seja feita a vossa vontade. Porque a vontade divina é a vontade de perfeição, é a vontade de plenitude, é a vontade de realização de toda a criação no seu estágio de plena felicidade. Agora, compreendermos isso vai dar trabalho ainda, porque a nossa situação ainda é de autoconsciência egóica e nós temos desejos próprios que nem sempre correspondem à plenitude, aliás, na maioria das circunstâncias, porque não temos maturação evolutiva para alcançar isso. Então, o nosso trabalho agora consiste em criar essas condições, porque nós somos os sujeitos da história da evolução. Alguns místicos e alguns escritores espirituais, como na Bahia fez Yoga Shri Rishinan, vão dizer que Deus é o amor não amado. Ele está sempre pleno de amor, ele está sempre falando de amor, mas a nossa resposta não é amorosa para ele. É egóica, é separatista, é centrada na matéria. E ele está sempre à espera dessa resposta. Esse talvez seja o grande trabalho evolutivo que nós precisamos realizar. Como diz Paulo, num dos textos finais do Livro dos Espíritos, é preciso gravitar em torno de Deus, sentir Deus, perceber Deus, viver divinamente e divinizar o mundo que nós estamos. Não precisamos mais fugir como ascetas para cavernas isoladas do mundo. Não, nós podemos estar no mundo divinizando a matéria, o comportamento, a vida. E, ora, a divina manifestação é pleno amor, suprema inteligência, máxima beleza, absoluta beleza e a mais evidente justiça e misericórdia atuando no mundo. Ora, se nós vivemos essa experiência divina, então, naturalmente, o nosso processo evolutivo será acelerado, terá novos coloridos, novas possibilidades de realização. Esse é o nosso convite enquanto buscadores do sagrado, né? Desses momentos especiais em que a gente sente pela contemplação que Deus é manifesto na natureza, que na introspecção, que o reino dos céus, leia-se Deus, já está entre nós. Pela benevolência ou caridade, que Deus está manifesto no outro, que é também criação evolutiva. E aí temos várias possibilidades de sentirmos a divindade pulsante em nossa vida. É claro que podemos ter ainda o sentimento, a devoção ao transcendente, que nos unificará e nos fará sentir que nunca estivemos separados de Deus, a não ser pela nossa ignorância, pela nossa insciência. Esse é um trabalho que a Federação Espírita do Estado da Bahia está difundindo nos seus encontros às 8 horas da manhã, dia de sábado, para que aprendamos a fazer concentração, meditação reflexiva, contemplação, de certa forma, vivência do sagrado em relação ao outro, e a fim de desenvolvermos esse senso de busca do divino no cotidiano das nossas experiências. Ao invés de limitarmos o nosso trabalho a um momento específico de oração, no início e fim de uma atividade, um dia descobriremos que nossa tarefa é viver em Deus, sentir Deus, experienciar Deus, estando no mundo,
mas sem precisar ser dominado pelos valores atuais do mundo, que são valores da separatividade ainda, valores centrados no egocentrismo e, portanto, não dão conta da plenitude e da nossa felicidade. Por último, queremos dizer para vocês que, lendo uma das páginas do livro Divina Presença, que cita no seu primeiro capítulo que toda a vida é divina, o último capítulo diz o seguinte: o que era para dizer é indizível, o que era para ser visto é invisível. E aí continua dizendo que Deus, somente Deus. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em si mesmo, Deus. Mergulhado no transcendente, Deus. Somente Deus. Sem alto, sem baixo, sem nascimento, sem morte, para além de todos os transformismos, somente Deus. E essa deve ser a nossa máxima premiação. Nada além de Deus. Porque quem tem a Deus, nada lhe falta. Quem vivencia a experiência do divino, transforma o mundo no seu entorno. É capaz de perceber uma amorosidade tão incondicional que envolve todos os seres da criação e não teme nenhum transformismo, nem o nascimento, nem a morte. Então, para todos vocês, uma boa aspiração é o que nós desejamos, que aspirem Deus. Acima de tudo, Deus, simplesmente Deus. O início, o meio e o fim, como diria um dos nossos poetas baianos, falando de Deus. Que essa instituição, que naturalmente faz parte do tempo e do espaço, possa trazer para ela o infinito, o absoluto, o pleno, o permanente. Enfim, colocar no temporal aquilo que é da ordem do transcendente. Que Deus nos inspire e que nós sejamos capazes de captar a sua grande mensagem, a mensagem do amor pleno. Falando com Deus. Se eu falasse com Deus, iria lhe perguntar: se temos terra sobrando, se o planeta é nosso lar, por que tanta gente sofre sem um teto para morar? Tiraria outra dúvida que me causa aflição: se a natureza foi feita sem nenhuma imperfeição, por que chove mais no mar que nos solos do sertão? Se o Senhor ensinou que irmão ajuda irmão, por que quando o outro cai e pede ajuda no chão, tem mais gente para pisar do que para dar uma mão? Também lhe perguntaria, para ele me responder, por que tanta gente boa vem para o mundo só sofrer e tanta gente ruim é feliz sem merecer? Se o homem foi criado semelhante ao Senhor, nascendo livre do ódio e cheio do puro amor, por que tanta guerra mata em nome do Criador? Se chegamos nesse mundo sem trazer nada na mão, por que será que dinheiro se tornou obsessão, se na viagem de volta ninguém leva um só tostão? Ainda sobre dinheiro, também quero perguntar: se por acaso existisse algum jeito de levar, me responda, Deus, no céu, teria onde gastar? Se o Senhor fez o homem do jeito que desejou, construiu nosso planeta, nos deu e não nos cobrou, por que é que o próprio Filho destrói o que o Pai criou? Ainda perguntaria se ele não se aborrece, sabendo que a maioria dos seus filhos lhe esquece e quando pouco se lembra, pede mais que agradece. Se eu fizesse 1000 perguntas, às 1000 Deus responderia, com todo amor que ilumina a luz da sabedoria. Mesmo assim, não tenho pressa. Espero que essa conversa demore a chegar ao dia. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Que Deus nos abençoe. Aqui estamos especificamente, nessa ocasião, a celebrar o 25º aniversário do Centro Espírita Joana de Ângeles, na cidade de Ilhéus, Bahia, para falar sobre providência divina e responsabilidade humana. Esses dois aspectos indissociáveis, fundamentais da nossa vida terrena. É interessante nós falarmos de assuntos tais com
um conteúdo com uma densidade filosófica considerável, a partir de questões concretas, com que podemos nos entender melhor, porque nos sentimos mais diretamente implicados. E que questão mais concreta pode ser discutida na atualidade do que a pandemia, assim declarada pela Organização Mundial da Saúde há cerca de 1 ano e meio. A Covid-19, enfermidade infecto-contagiosa que tem como agente patogênico um coronavírus, né, Covid-SARS-2, um vírus que tem apresentado mutações diversas e muito rápidas, desafiando cientistas na tentativa de mitigar os efeitos da infecção uma vez instalada, mas, sobretudo, tentar preveni-la por intermédio das vacinas e dos meios de asepsia ao nosso alcance. Aparentemente, a pandemia de Covid-19 seria uma daquelas fatalidades que caem sobre nós e a respeito das quais nós só podemos, por um lado, nos resignar e buscar os meios de mitigar os efeitos uma vez os males instalados. De certa forma, então, a Covid-19 estaria dentro daquela explicação dos Espíritos em A Lei de Destruição, no Livro dos Espíritos, que quando eles dizem que quando um povo, no caso podemos entender a humanidade inteira, não progride suficientemente rápido, então Deus permite que flagelos, o nome que eles dão é flagelos, que flagelos se abatam sobre essa sociedade, sobre esse povo, sobre a humanidade, a fim de acelerar o ritmo do progresso. E, de fato, algumas pesquisas têm sido aceleradas, algumas mudanças institucionais importantes têm sido aceleradas, assim como tem se acelerado a nossa necessidade de lançar mão dos recursos tecnológicos, dos recursos de comunicação, de forma cada vez mais intensa e, obviamente, no ritmo muito mais, no ritmo de aprendizado, inclusive, de utilização desses meios muito mais acelerado do que se não tivéssemos essa necessidade. Por outro lado, já que a doutrina espírita não é de modo algum uma doutrina fatalista, nós precisamos também analisar aquilo que a Covid-19 tem de efeitos evitáveis, no que diz respeito à sua amplitude e no que diz respeito à intensidade com que nos afeta. Há vários anos, políticos, cientistas, pessoas do campo tecnológico, filantropos, vêm alertando para a possibilidade, para a grande probabilidade de que uma doença infecto-contagiosa transmissível pelo ar viesse a causar ou a provocar transtornos para a humanidade. Uma busca rápida na internet, particularmente no canal ou no site de vídeos do YouTube, nós vamos encontrar o presidente George Bush, o segundo George Bush, presidente, alertando para isso. Um presidente do partido antagônico ao dele, Barack Obama, alertando para essa possibilidade. Nós vamos encontrar o fundador da Microsoft, famoso filantropo, homem da tecnologia, Bill Gates, falando sobre essa possibilidade, quase como um acontecimento iminente. E várias outras pessoas menos afamadas nós encontraremos há alguns anos, desde alguns anos, fazendo esse alerta e dizendo que seria necessário que a humanidade se preparasse. Por quê? Com as comunicações interpovos cada vez mais rápidas, por meio das rotas de aviões, sobretudo, os transportes de mercadoria pelo mundo com navios
cada vez mais numerosos e rotas, enfim, cada vez mais dispersas por todo o planeta, seria muito mais fácil que qualquer micro-organismo transmissível pelo ar pudesse se propagar muito rapidamente. Além disso, a nossa entrada em ambientes naturais, a nossa entrada sem cerimônia em ambientes naturais ainda não desbravados, torna cada vez mais provável a transmissão de micro-organismos originalmente residentes em determinadas espécies animais para o ser humano. Então, juntando os dois fatores, o trânsito cada vez maior e mais rápido, o deslocamento cada vez maior e mais rápido de seres humanos entre países, entre continentes, e a probabilidade maior de nós nos defrontarmos com micro-organismos que se tornarão mutantes e se transformarão em agentes infecciosos no ser humano, isso faz com que aumente muito as chances de que nós tenhamos algo como o que acontece agora, a pandemia de Covid-19. Então, esse alerta não é novo. Em 2016, os Estados Unidos da América, o país mais tecnológico do mundo, por diversos parâmetros, o país mais rico do mundo, um dos países mais instruídos do mundo, elege um presidente da República que tem como uma das primeiras atitudes de governo desvalorizar e reduzir o financiamento do seu órgão de prevenção de doenças, de propagação de doenças infecto-contagiosas, fazendo com que o país se torne muito mais vulnerável à pandemia que viria depois, para a qual presidentes anteriores, ou para cuja possibilidade presidentes anteriores já tinham alertado. Então veja, fatalismo por um lado, irresponsabilidade humana por outro. Coloca-se numa posição de destaque, uma das posições de poder de maior destaque em todo o mundo, uma pessoa que não compreende a necessidade de certos estudos científicos, não compreende a necessidade de se ter em marcha certos esquemas preventivos, que justamente por serem preventivos, nem sempre precisarão ser acionados em condições normais, mas que se tornam imprescindíveis em condições excepcionais, como é o caso de uma ameaça de uma doença infecto-contagiosa, como a Covid-19. Covid-19 não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta, certamente não vai ser a última. Há 100 anos enfrentamos a gripe espanhola, que ceifou uma quantidade de vidas proporcionalmente à população do mundo naquele momento, muitíssimo maior do que a quantidade de vidas que a Covid-19 tem ceifado, porque hoje, bem ou mal, nós colocamos em marcha meios sanitários que preveniram muitas mortes. Por outro lado, se nós somos irresponsáveis a ponto de desqualificar as medidas preventivas, se nós somos responsáveis a ponto de defender que as pessoas se infectem rapidamente por um vírus perigosíssimo, pouco conhecido, cuja ação no organismo humano é um tanto quanto ainda misteriosa para a ciência, que potencialmente leva à morte, que frequentemente deixa sequelas com tempo de duração ainda indeterminado, talvez para a vida toda. Se nós somos irresponsáveis a ponto de apregoar que é melhor que as pessoas se infectem logo do que adotarmos as medidas preventivas, as medidas de cautela necessárias, então não existe aí fatalidade, existe um desvio do livre-arbítrio. O desvio do livre-arbítrio por parte das pessoas irresponsáveis que utilizam do seu poder público, das pessoas irresponsáveis que utilizam do seu poder na esfera econômica, das pessoas irresponsáveis que utilizam a sua capacidade de influência para induzir os outros ao erro. Irresponsabilidade por parte das pessoas que apoiam esses que se encontram nas posições de destaque e que induzem os outros ao erro.
irresponsabilidade ou ignorância presunçosa ou simples ignorância por parte daquelas pessoas que aceitam os maus conselhos como sendo bons, como sendo razoáveis. Então nós sofremos de ignorância, nós sofremos de frivolidade, nós sofremos em função dos interesses mesquinhos que muitas vezes nos levam a tomar caminhos errados, mesmo quando nós sabemos quais são os caminhos certos. Muitas das consequências, portanto, da Covid-19 seriam perfeitamente evitáveis. E presumivelmente, certamente, obviamente, se nós tivéssemos tido mais cautela, se nós tivéssemos tido mais presteza, se nós tivéssemos tido mais responsabilidade por parte dos poderes instituídos no Brasil e em outros países, uma maior celeridade nas respostas necessárias, conhecidas e indicadas pela ciência e propiciadas pela tecnologia, o sofrimento seria muito menor. Na esfera privada, se nós tomássemos mais cuidado, o sofrimento seria muito menor. Providências básicas. Há pessoas que continuam se recusando a utilizar a máscara, a entrar no ambiente de uso coletivo, como um mercado, por exemplo, uma casa comercial. Um absurdo total, contraria os princípios mais elementares de higiene, de solidariedade desse momento que nós estamos vivendo, mas muitas pessoas continuam se recusando. Uma primeira apreciação, de modo muito prático, para nós vermos que essa fronteira entre a fatalidade, por um lado, e daí nós vamos falar na providência divina, a fatalidade, por um lado, e a responsabilidade humana, é uma fronteira tênue, que nós precisamos saber distinguir bem. Necessariamente temos que remeter a um artigo de 1895 na Revista Espírita, chamado Espiritismo e a Cólera, em que Allan Kardec diz o seguinte: o espírita não vai temer a morte por uma enfermidade. E o espírita saberá que o temor, talvez até mesmo, reduza a sua resistência imunológica e, portanto, não vale a pena ter medo. Mas dizer que o espírita não teme a morte não significa que ele a vá buscar. Então, aquele espírita que tiver ciência dos meios de higiene, das precauções indicadas pela ciência para evitar uma determinada enfermidade, e não lançar mão desses meios, podendo fazê-lo, se morrer por causa dessa doença, será considerado suicida. É isso que diz Allan Kardec no artigo Espiritismo e a Cólera, Revista Espírita, novembro de 1865. De 1865. Né? O Espiritismo e a Cólera. Então, Allan Kardec é taxativo. E é taxativo porque a doutrina não é fatalista. Em uma questão do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem o seguinte: não pense que ao sair de casa se caiu uma telha na sua cabeça, isso é porque estava escrito, é uma fatalidade. Pode cair uma telha na nossa cabeça porque a gente não tomou cuidado. Pode cair uma telha na nossa cabeça porque a gente passou desavisadamente onde não deveria passar. Eu posso ficar surdo porque não usei os meios preventivos necessários trabalhando num ambiente de exposição a ruído. E assim sucessivamente. Aí eu não vou acusar a fatalidade. Onde entra a providência divina nisso tudo? A providência divina está em toda parte. Providência. Provê. A primeira coisa que a providência provê é a nossa inteligência. E por intermédio da nossa inteligência, a providência nos convida ao trabalho e às descobertas que vão minimizar, mitigar, prevenir dores na nossa trajetória humana, pensando individualmente e pensando coletivamente. A esse respeito, vamos ao capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. Itens 3 e 4, permitam-me compartilhar com vocês essa leitura importante, instrutiva. Item 3. Se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado.
Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. É por isso que Deus fez do trabalho uma necessidade e disse ao ser humano: busque e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras. Serás filho das tuas obras. Terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Com o que hajas feito. Então, ao invés de nós estabelecermos uma rede mundial de prevenção a pandemias, de acordo com um alerta de ex-presidentes dos Estados Unidos, de filantropos, de cientistas, nós não fizemos isso. Quando vem uma doença infecto-contagiosa altamente transmissível, como é o caso da Covid-19, nós estamos desguarnecidos. Nós estamos desguarnecidos por quê? Porque assim Deus quis. Não. Nós estamos desguarnecidos porque nós não priorizamos aquilo que precisava ser priorizado. Porque em vários países do mundo, inclusive países ricos, não existe um sistema de saúde pública, universal, acessível, que possa ajudar a prevenir e mitigar doenças. Porque nos países onde esse sistema existe e funciona, ainda que com falhas que sempre existem, como é o caso do Brasil, como é o caso da Grã-Bretanha, sucessivamente, agentes do poder privado, trabalhando por intermédio dos seus títeres políticos, vem buscando destruir os sistemas públicos de saúde. E foi preciso que viesse a pandemia para que se voltasse à valorização dos sistemas públicos de saúde. Entendendo que as pessoas não podem ficar desguarnecidas simplesmente porque não podem pagar. Nós vamos aprender de um jeito ou de outro que nós vivemos numa casa comum. Porque ainda que sejamos egoístas e insensíveis à dor alheia, se da nossa posição relativamente privilegiada deixarmos que uma pessoa numa posição vulnerável se infecte pela moléstia, essa moléstia poderá ser transmitida a alguém mais próximo de nós, a nós mesmos. Então nós vivemos numa casa comum. E de um jeito ou de outro nós vamos aprender a valorizar a vida em coletividade. Esse é um dos ensinamentos, ou deveria ser um dos ensinamentos da pandemia. Vamos ao item 4, ainda no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. É em virtude da aplicação desse princípio que os Espíritos não vêm poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções prontas e acabadas, a fim de que ele não se limite a receber o que lhe ponham nas mãos, sem nem mesmo se dar o trabalho de abaixar-se para apanhar, nem o incômodo de pensar. A gente pode, a leitura prossegue, nós podemos parar por aqui. Os Espíritos dizem: seremos filhos das nossas obras. A providência nos dá a inteligência. A providência nos dá os meios naturais. A providência nos dá os exemplos da natureza, que por intermédio das pesquisas científicas, que por intermédio da nossa intuição, que pelo acesso à tradição milenar de civilizações antigas, nós vamos apreendendo e aprendendo a usar em nosso benefício. Muito a providência nos dá. A providência divina não faz por nós aquilo que por nós mesmos precisamos fazer. Como é que funciona o processo educativo? Seja nas escolas, seja nos lares, pais e mães, preceptores, professores, educadores em geral, pessoas responsáveis pela formação de seres humanos. Nós não fazemos pelos nossos estudantes, pelos nossos filhos, pelos nossos pupilos, nossos tutelados, aquilo que lhes cabe fazer. O professor não faz a prova pelos estudantes. O professor não faz o experimento de laboratório que cabe aos estudantes realizar. O professor não faz por eles o relatório dos resultados do aprendizado a partir desses experimentos.
Os pais não podem, não devem, não deveriam tentar viver pelos filhos a vida dos filhos, porque os filhos precisam aprender. Professores estarão disponíveis para orientar, professores estarão disponíveis para indicar ou mesmo discutir caminhos, porque os estudantes também terão os seus caminhos novos a criar, e com eles também os professores aprenderemos. Os pais e mães, uma vez os filhos crescidos, estarão disponíveis para o auxílio, estarão disponíveis para o apoio, estarão disponíveis para o aconselhamento, mas não viverão pelos filhos a vida que cabe aos filhos viver. Então a providência proporciona, assim como pais, mães, professores, educadores, a providência proporciona meios, a providência proporciona inspiração, a providência proporciona as condições apropriadas para nós aprendermos, para nós nos melhorarmos, para nós melhorarmos o mundo em que nós estamos vivendo. Nesse ponto, vale a pena nós nos perguntarmos o que é que efetivamente nós estamos fazendo, o que é que efetivamente nós temos feito, pessoalmente, coletivamente, para transformar o mundo naquele mundo que anunciamos, naquele mundo que dizemos querer habitar, naquele mundo que apelidamos de regeneração. O que temos feito pela chegada do mundo de regeneração? Porque em vários pontos das obras espíritas, particularmente nas obras compiladas por Allan Kardec, os espíritos nos conclamam a agir, os espíritos nos conclamam à vanguarda da transformação da humanidade, uma vez que somos beneficiados pelo conhecimento espírita. O que é que nós temos feito para atender ao apelo dos espíritos? Como é que nós temos nos comportado ante ou perante os recursos da previdência, ou da providência divina, melhor dizendo, como é que nós temos nos comportado perante os recursos da providência divina, como cidadãos, como profissionais, como agentes da vida social, como formadores de opinião que somos todos nós. Não há álibi possível para um espírita que voluntariamente permaneça na ignorância, na superficialidade, na rotina de raciocínios prontos e acabados que alguém lhe traz. E que depois, por causa disso, se deixa levar por opiniões malsãs, por julgamentos precipitados, por desvios comportamentais. A vida lastreia-se no sentimento do bem, mas também no pensamento bem educado. Por isso já se disse, Emmanuel, se não me falha a memória, refinar o pensamento é trabalhar pela redenção do mundo. O que é que estamos fazendo do nosso pensamento? Porque um pensamento superficial, um pensamento rústico, um pensamento primitivo, um pensamento piegas,
não nos conduzirá à evolução que deve ser a marca da nossa passagem pela Terra. O que temos feito? Na questão 573 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec qual é a missão do espírito encarnado na Terra. Veja, qual é a missão do espírito encarnado? O que nós estamos aqui fazendo? O que nós viemos fazer aqui? Ele não está falando dos grandes missionários, nesse sentido muito especial da palavra missão. Qual é a missão do espírito encarnado? Nós, na Terra. E os espíritos respondem: educar os homens, ou seja, educar-nos uns aos outros, e aperfeiçoar as instituições por meios diretos e materiais. E a gente vê muita gente dizendo assim: bom, quando o ser humano mudar, o mundo muda. Então a gente não lê o Livro dos Espíritos. É certo que quando o ser humano mudar, o mundo muda. O ser humano vem mudando e o mundo vem mudando. Às vezes aos trancos e barrancos, às vezes com certas oscilações históricas, como tem acontecido nas últimas décadas, mas o mundo vem mudando para melhor. Mas uma leitura atenta desta questão e outros tantos trechos das obras de Kardec nos fazem compreender também que nós estamos aqui para mudar o mundo, deliberadamente. Nós estamos aqui para pensar o que pode ser mudado para melhor, quais os meios a serem adotados para que a mudança se concretize e colocar mãos à obra. Esse colocar mãos à obra pode ser um trabalho intelectual, pode ser um trabalho de engenharia, pode ser um trabalho no campo administrativo, pode ser um trabalho no campo da negociação política e institucional, aperfeiçoar as instituições por meios diretos e materiais, por uma razão muito simples. Quando nós aperfeiçoamos as instituições, nós proporcionamos aos espíritos com uma tendência ao adiantamento melhores condições para florescer e, consequentemente, agir por um mundo ainda melhor. E nós proporcionamos aos espíritos com uma tendência a um certo atraso o exemplo a ser seguido para que se melhorem. Então nós precisamos aperfeiçoar o mundo que nós vivemos. A providência nos dá os meios. A providência nos dá a inteligência. A providência nos dá o cérebro, as mãos, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca. É claro, alguns de nós teremos esse ou aquele problema. Alguns somos deficientes visuais ou cegos, outros somos surdos, outros temos uma dificuldadezinha de locomoção. Tudo isso é passageiro. Passada a encarnação, essas dificuldades passam. Mas todos nós temos condições de contribuir por um mundo melhor. Desde a nossa proximidade familiar e da nossa ação mais direta em termos das responsabilidades diárias, mas também no exercício da nossa cidadania. Esse é um ponto muito importante a ser sempre lembrado, porque muitas vezes nós nos colocamos na posição de simplesmente sofredores da situação, e nós achamos que é um grande mérito a simples resignação diante do inevitável e não nos esforçamos para mudar aquilo que pode ser mudado. E isso é um grande erro do ponto de vista espírita. Não existe nenhum mérito em uma resignação imóvel, em uma resignação infrutífera. Resignar-se é aceitar aquilo que não pode ser mudado e perseverar em pensamento, em vontade, em palavras, em ações, mudando aquilo que nós podemos mudar para melhor, ou naquilo que nós podemos contribuir para que mude. Então, exercer a nossa responsabilidade é usar a nossa inteligência para fazer boas escolhas, buscar os meios de transformar as escolhas em realizações. Somos irresponsáveis quando não usamos a inteligência que Deus nos dá
para discernir e, consequentemente, agir com acerto. A vida na Terra é um dos incontáveis aspectos da vida espiritual. Nós costumamos fazer uma dissociação artificial e imprópria entre vida espiritual e vida material. Ah, isso é a vida material, aquilo outro é a vida espiritual. Quando eu estiver na vida espiritual, nós estamos na vida espiritual o tempo todo, é bom que isso fique claro. Circunstancialmente presos a certas contingências da vida material. Mas observe, nós antes estávamos literalmente presos, no sentido de que nós nascíamos e morríamos praticamente numa área de poucos quilômetros, a não ser os povos nômades que se deslocavam muito, mas um deslocamento penoso, lento, circunstancial, de acordo com a disponibilidade da caça ou das plantas que eram simplesmente coletadas, extraídas para alimentação. Mas uma vez que os povos se fixaram por meio da agricultura e da pecuária, as pessoas, via de regra, a maioria das pessoas vivia presa a um círculo muito estreito. Não existiam essas viagens e tal. Hoje, nós não só viajamos distâncias longas, cotidianamente, como se fosse a coisa mais natural, dezenas de quilômetros, às vezes para ir para o trabalho e retornar. Mas nós viajamos também por intermédio dos meios eletrônicos, que nos proporciona essa possibilidade de conhecer tanto e tão bem, sem sairmos do lugar. Nós viajamos já há muito tempo, já há séculos, por meio dos livros, que são uma grande invenção na história da humanidade e que até hoje continuam presentes entre nós. Há pessoas como eu que gostam muito dos livros em papel, com belas capas, com um papel bom de ser manuseado, de tomar notas no canto da página. Outras pessoas gostam dos livros eletrônicos e têm as suas bibliotecas em algum ponto naquilo que se convencionou chamar de nuvem, né, no armazenamento eletrônico difuso, que não tem um lugar definido, mas está em servidores aí, cuja localização geográfica a gente nem conhece. Não importa, os livros são muito presentes na nossa vida. Os artigos científicos que hoje circulam de forma muito mais abrangente e rápida do que circulavam apenas há alguns anos ou 2 ou 3 décadas. Então, hoje nós temos uma abertura de horizontes muito maior. É a providência agindo por intermédio da nossa inteligência. E se nós temos essa condição, então nós temos a condição de aprender mais, de alargar os nossos horizontes e não de os estreitarmos no fanatismo de uma fé cega, que é tudo que a doutrina espírita não quer de nós. A doutrina espírita nos convida, nos orienta a uma fé raciocinada, segundo Kardec, aquela que possa encarar os resultados da ciência face a face em qualquer etapa do desenvolvimento da humanidade. É isso que Kardec nos propõe. Então nós precisamos estar abertos ao aprendizado, nós precisamos estar abertos ao progresso de um modo geral, e o progresso do pensamento espírita também em diálogo com as outras correntes do pensamento. O pensamento espírita não quer dizer mudar o fundamento é sólido. Significa nós descobrirmos mais a partir desses fundamentos e ajuizarmos em função dos novos conhecimentos que vão sendo gradativamente revelados. Então nós dizemos, nós separamos artificialmente o mundo material e o mundo espiritual. Não. Nós vivemos no mundo espiritual circunstancialmente presos à matéria, mas cada vez menos presos, porque o próprio processo tecnológico nos liberta. Eu dizia das pessoas deficientes visuais, das pessoas surdas. Muitas pessoas hoje podem recuperar a audição devido aos meios tecnológicos. Recuperar parcialmente os movimentos, ou de um membro perdido através de um braço robótico, por exemplo, de uma mão robótica, ou de um membro que foi afetado por alguma enfermidade. Nós temos meios técnicos, farmacológicos, cirúrgicos, para nos ajudar naquilo que antes significava uma lesão, às vezes, para o resto da vida. Nós temos óculos com uma óptica muito elaborada, lentes leves, finas, que nos ajudam a enxergar melhor. Nós temos as operações de catarata que se transformaram em lugar comum e que restabelecem a visão a pessoas que antes estariam condenadas a cegueira, a uma deficiência visual grave. Os meios tecnológicos vão nos libertando das contingências da vida material.
Mas nós precisamos, para isso, colocar e continuar colocando a inteligência em marcha. Desprestigiar a ciência é trabalhar contra o advento do mundo de regeneração. O mundo dito de regeneração tem que ser um mundo bonito. O mundo dito de regeneração tem que ser de uma engenharia encantadora, em harmonia com a natureza. E nós precisamos ainda chegar a esse ponto por algum caminho que há de ser descoberto, que já está sendo descortinado. O mundo de regeneração há de ser um mundo da comunicação, mas ao mesmo tempo do monitoramento criterioso e da discussão e do debate, não do bate-boca inconsequente, infrutífero, mas do debate em torno daquilo que se veicula. Então, o mundo de regeneração é aquele que nós queremos construir, mas muitas vezes, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, nós trabalhamos contra ele. Na questão 793, nós vamos encontrar Kardec descrevendo o que seria um mundo mais civilizado. Aquele onde o fraco encontre defesa contra o mais forte, onde a justiça trate igualmente as pessoas de qualquer camada social, onde o pensamento encontre a sua mais livre expressão. Então, qualquer forma de opressão, qualquer forma de cerceamento do pensamento, da livre expressão do pensamento, é um atraso civilizatório. A livre expressão não significa a possibilidade de nós fazermos qualquer coisa irresponsavelmente, mas significa a possibilidade de criar, significa a possibilidade de opinar, significa a possibilidade do contraditório, a fim de que nós possamos chegar, então, a uma melhor elaboração na nossa convivência, na constituição do nosso mundo, no aperfeiçoamento das instituições, mais uma vez. São algumas reflexões para nós termos em mente e para nós encararmos a providência divina como esses recursos fora do comum, porque nada é comum no fim das contas, que a natureza, que o cosmos coloca à nossa disposição. Esses recursos que, por meio da inteligência humana, nos permitem, nesse momento, nos comunicarmos assincronamente, como se diz, por intermédio, neste caso, de uma fala gravada, que será ouvida, que será talvez discutida, quem sabe, que será talvez objeto de reflexão, assim esperamos. São meios que a providência proporciona. Meios médicos, cirúrgicos, da engenharia, da arquitetura, as ciências sociais, as ciências do psiquismo humano, permitindo que nós nos conheçamos melhor e com isso possamos nos socorrer nas dificuldades e com isso possamos organizar melhor a sociedade e com isso possamos compreender quais as relações mais salutares entre os seres humanos, que certamente não são as relações de exploração em busca do acúmulo desenfreado de dinheiro. Compreendermos, enfim, que inclusive no que diz respeito à pandemia, mas não só no que diz respeito à pandemia, boa parte dos sofrimentos que experimentamos são frutos da nossa frivolidade, da nossa superficialidade, da nossa irresponsabilidade. Não são fruto de um fatalismo. Ao contrário, a providência divina nos dá os meios de nos prevenirmos dos males, e nós não o fazemos. Que a pandemia até agora tenha matado, por cifras oficiais, não sei exatamente em que pé estamos, 3 ou 4 milhões de pessoas, menos do que isso. A Segunda Guerra Mundial provavelmente matou 40 milhões de pessoas. A Primeira Guerra Mundial mais umas 2 ou 3 dezenas de milhões. Talvez só a varíola que assolou a humanidade durante séculos, quiçá milênios, tenha matado mais do que as guerras. Nenhuma outra pandemia chegou perto de matar como matam as guerras. Sem contar o fato de que, muitas vezes, uma pandemia decorre das guerras, das expedições guerreiras, como eram até a Idade Média, a Idade Moderna.
e das guerras de destruição em massa, como nós observamos no século XX. Grandes epidemias e até mesmo a pandemia da gripe espanhola, talvez seja possível mapeá-la à Primeira Guerra Mundial, e esse trânsito inabitual para aquela época de seres humanos para os campos de batalha e depois de retorno às suas áreas de residência. Então é por causa dos nossos erros que nós sofremos tanto, é por causa das nossas más escolhas que nós sofremos. Se persistirmos nas más escolhas, nós vamos continuar sofrendo até nós aprendermos a fazer escolhas boas. Enquanto o nosso orgulho não for dobrado, enquanto o nosso interesse pessoal não se submeter ao interesse da coletividade, e nós sentirmos que é no interesse da coletividade que levaremos uma vida melhor, que levaremos uma vida boa dentro de uma humanidade mais feliz, nós precisaremos dos flagelos e dos sofrimentos aí decorrentes para que nosso orgulho se dobre. Mas não é isso que a providência nos traz. A providência nos traz tudo de bom. Quando dizemos uma doença é providencial, é porque ainda temos algo a aprender com a doença. Mas a misericórdia divina é muito econômica. Se nós pudermos aprender, ensinar e trabalhar melhor com saúde, é isso que Deus quer de nós. E é isso que nós vamos conquistar, como pessoas, como povo e como humanidade. Que tenhamos bom senso. A doutrina nos pede bom senso. Que tenhamos sensibilidade para com a dor do outro. A doutrina nos pede sensibilidade para com a dor do outro. Que tenhamos sempre um ímpeto de fazer melhor, de nos aperfeiçoarmos, de aprofundarmos investigações, de pensarmos antes de falar, antes de decidir, educar o nosso próprio pensamento e contribuir para que o pensamento do próximo se eduque. A doutrina pede isso de nós e nos ajuda nesse processo. Que Deus nos abençoe, que a paz permaneça conosco e que tenhamos, particularmente, que os trabalhadores do Centro Espírita Joana de Ângeles, trabalhadores, trabalhadoras nos dois planos existenciais, um momento rico de celebração e de renovação nas tarefas do bem. Obrigado. Bom, o Joana de Ângeles se despede de todos, abraçando e agradecendo novamente os palestrantes e a cada um que esteve conosco na realização deste evento. Agradecemos a Deus e pedimos que, na sua generosidade, recolha cada lágrima de todo ser vivente que esteja em sofrimento. Pedimos também que revitalize as nossas energias, o nosso ânimo de viver e que no nosso processo de humanização possamos expressar cada vez mais a digital divina que existe em cada um de nós e que isso se manifeste em atitudes grandiosas e delicadas no trato com a vida. Que Deus nos abençoe sempre. Queridos amigos, nós esperamos então, quem sabe, um reencontro no próximo aniversário do Joana de Ângeles, em 2022. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui,
nesta casa de oração. Orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa.